Quer aprender a desenhar animes e criar seu próprio mangá? Acesse o link na descrição. O anime começa no Japão com um garoto órfão chamado Kazuya. Ele estava a caminho de uma loja de conveniência para pegar uma refeição para si mesmo quando viu um marginal que estava prestes a atacar duas garotas. Ele pulou para salvá-las e, no processo, foi esfaqueado pelo marginal e morreu, mas pelo menos estava feliz por ter salvo as duas garotas. Com isso, ele abriu os olhos em um novo mundo como um menino de 3 anos chamado Ken. Naturalmente, Ken se assustou ao se ver como uma pessoa completamente nova, e sua mãe, Sylvia, achou que era uma reação normal, já que Ken estava inconsciente por uma semana. Por isso, eles foram trazer uma sopa para ele. Então, pelo menos, Ken teve algum tempo sozinho para entender a situação de que havia sido reencarnado após salvar aquelas garotas. Enquanto se examinava, Sylvia entrou e pensou que C precisava trocar de fralda. Depois disso, ele conseguiu muitas respostas de Sylvia. Ele é o filho de Graham e Sarah, e tem uma irmã de 2 anos chamada Rain. Sarah é a segunda esposa de Graham, e da sua primeira esposa, ele tem 2 filhos, fazendo de Ken o terceiro filho de um nobre de alta patente. Graham é um marquês que supervisiona o sul do reino e defende contra monstros com aventureiros. Ken ficou animado ao ouvir tudo sobre magia e tal, mas ainda era jovem demais para tentar por enquanto. Ken mostrou sua habilidade de estudar e pediu alguns livros sobre magia. No entanto, ainda desaprovaram, porque uma pessoa deve ser batizada aos 5 anos para usar magia, embora Ken já tivesse aprendido um feitiço básico. Depois disso, ele começou a aprender mais sobre a história do reino e como foi fundado pelo primeiro rei chamado Ia, um nome japonês, e como todos os tipos de seres de fantasia existem neste mundo. 2 anos passaram num piscar de olhos, e agora, Ken estava a caminho da igreja para ser batizado. Depois do batismo, todos recebem uma janela de status, e Rain mostrou a Ken como ela parecia. Havia um título que Ken viu no status de Rain, que ela rapidamente escondeu. Então eles foram à igreja para as bênçãos, e assim que Ken ajoelhou, todas as estátuas começaram a brilhar, e Ken acordou na frente de todos os 7 deuses. O deus da reencarnação lhe disse que não era necessário parar aquele marginal, ele poderia ter caído, e o marginal teria sido dominado pelas pessoas. Então, em palavras simples, Ken morreu uma morte sem sentido, mas porque foi uma boa ação, a deusa da terra pediu para reencarnar Ken aqui. Ken gostou de sua nova vida com sua família, então vendo isso, todos os deuses, um a um, deram suas bênçãos a Ken. Depois, Graham quis dar uma olhada no status de Ken, mas Ken inventou uma desculpa de que estava com dor de barriga e saiu correndo para ver seu status privadamente. Ele viu que seu nível estava fora das escalas. Normalmente o nível 5 é o mais alto, mas Ken estava no nível 10, sem contar as bênçãos de 7 deuses e o título de escolhido dos deuses. Pelo menos o deus da criação lhe deu uma habilidade de camuflagem com a qual ele escondeu todos os seus títulos, mas ele esqueceu de esconder seu poder mágico, a caixa de itens e a habilidade de julgamento, que também era super poderosa. Por isso, Graham pediu ao seu mordomo e a Sylvia para nunca falar disso com mais ninguém. Isso resume a confusão de hoje, e Ken viu um livro de invocação em seu quarto e decidiu tentar. Ele conseguiu invocar um monstro no seu quintal, mas Rain e Parma foram envolvidos nisso. Ken pulou e salvou-as do monstro, mas ele se machucou um pouco, nada muito sério. Ele pediu a Rain para esconder isso dos pais deles. O tempo voou e C fez 5 anos e decidiu se tornar um aventureiro. Graham fez arranjos para chamar alguns tutores para o treinamento de Ken. Na sua excitação para encontrá-los, C pulou da janela e caiu em cima da professora dela, que pensou que Ken precisava de enfermagem, mas isso foi um mal-entendido. Millie e Na eram ambos aventureiros de classificação D que levaram Ken para o campo de treinamento. Eles ficaram chocados com a habilidade de esgrima de Ken. Millie desafiou Ken ela mesma e rapidamente se cansou. Então, ele mostrou seu poder mágico, que os chocou ainda mais. Na e Millie estavam confusos, porque o garoto tinha bênçãos tanto do deus da magia, quanto do deus da esgrima, mais a caixa de itens. Eles não sabiam o que ensinar a ele.
dele. Então pediram permissão a Graham para deixar a mansão, caso contrário, Cain poderia destruí-la acidentalmente. Depois de chegar a uma distância segura, Cain liberou seu mini feitiço de fogo, que não era mini de jeito nenhum, deixando as garotas sem palavras. Millie e Na pensaram que Cain deveria estar cansado após lançar um feitiço tão grande, mas C ainda tinha MP suficiente para lançar mais. De repente, um coelho com presas os atacou, e Cain o arrastou para cima com balas de vento. Foi sua primeira caça, então ele a mostrou animadamente para sua família. Nina usou um feitiço de busca para localizar mais monstros, e Cain copiou o feitiço apenas vendo ela lançar. Eles arrastaram para cima mais monstros, mas quando Cain tentou seguir Millie o impediu, avisando que a floresta está cheia de monstros fortes e que surtos de monstros acontecem a cada poucas décadas. No dia seguinte, C foi ao Guilda dos Aventureiros com Millie e Na para obter mais informações sobre os monstros. Lá, ele viu uma recepcionista canina fofa que achou Cain adorável. Infelizmente, alguns marginais entraram e começaram a molestar Na e Millie. C interveio, bateu muito neles e jogou todo o lixo para fora. Na estava aliviada que nada aconteceu a Cain. À medida que o tempo passava, o contrato de Millie e Na para treinar Cain estava chegando ao fim. Como presente de despedida, Cain caçou um dragão e um ogro para criar uma bolsa mágica para elas, mas um soldado viu a destruição e pensou que um surto de monstros estava acontecendo, alertando toda a cidade. Todas as tropas seguiram o comando de Graham para salvar a cidade, mas quando Graham chegou à cena, ele viu um lenço com o emblema de sua casa. No último dia de treinamento, Cain deu a Millie e Na a bolsa mágica que elas sempre quiseram, que poderia caber uma mansão inteira, tornando-a um tesouro de nível nacional. No entanto, Cain instalou um sistema de segurança que apenas os três poderiam usar, tornando-o ainda mais precioso. Ainda assim, Millie e Na estavam felizes em recebê-la. Com isso, eles seguiram seus caminhos separados. Mais tarde naquele dia, Graham repreendeu Cain por uma boa hora e meia, depois de descobrir que Cain foi responsável pela destruição na floresta de monstros. Cain continuou aventureirando e até caçou um dragão vermelho. Agora que ele tinha 10 anos, Cain estava a caminho da capital real para fazer sua estreia na sociedade nobre. Através da magia de busca, ele sentiu um grande grupo de monstros atacando pessoas. Graham enviou seus homens à frente, mas Cain chegou primeiro e viu pelo menos 50 monstros arrastando para cima cavaleiros. Cain salvou todos eles, mas os cavaleiros estavam cautelosos com ele. Cain se apresentou como o filho de Graham, e os cavaleiros de Graham chegaram para confirmar sua identidade. Cain curou os cavaleiros sobreviventes e armazenou os corpos dos caídos. Quando Graham chegou, ele viu que a carruagem tinha o emblema do Duque Santana. Dentro estava a filha do Duque, a senhorita Silk, e a filha do rei, a princesa Telis, ambas belas. Elas ainda estavam assustadas, então Cain usou um feitiço relaxante para acalmá-las. Impressionadas por Cain, ambas as garotas começaram a disputar sua atenção e o arrastaram para viajar com elas. Ambas se sentaram perto de Cain e não o deixaram sentar em outro lugar. Elas pediram que ele as chamasse pelos primeiros nomes e não aceitaram um não como resposta. Então, Cain teve que concordar. Eles pararam em uma pousada para passar a noite, mas Silk e Telis não queriam ser separadas de Cain. Graham tentou explicar que era inapropriado para um garoto ficar com duas garotas, mas as garotas insistiram que ainda estavam assustadas depois de testemunhar o ataque anterior. Cain teve que ceder e ficar com elas no quarto delas. Silk e Telis juntaram suas camas com a de Cain para dormirem lado a lado. Era uma boa situação para um recém-chegado como Cain, mas isso o deixou ansioso. Então, ele ficou acordado a noite toda enquanto elas o abraçavam. No dia seguinte, eles chegaram à capital em segurança, mas as garotas ainda não queriam ser separadas de Cain. Na frente do vice-capitão da Ordem dos Cavaleiros Reais, Diam von Gazard, Cain foi agradecido por salvar Silk e Telis, bem como por trazer os cavaleiros caídos de volta. Cain estava prestes a sair, mas Diam o impediu porque Cain ainda tinha que encontrar o rei.
Cain foi ao tribunal real, onde o rei ouviu que Cain havia derrotado 50 orques para salvar Silk e Teles, e também trouxe de volta os corpos dos cavaleiros caídos. Por sua bravura, o rei concedeu a Cain o título de barão, 10 moedas de platina e sua própria mansão. Naturalmente, alguns se opuseram a dar um título de barão a um garoto de 10 anos, mas o rei os silenciou. Depois disso, o rei chamou Cain e Graham para um encontro privado na sala de estar. O duque Eric, mais uma vez, agradeceu a Cain por salvar Silk e Teles. Então, ambos os pais ofereceram as mãos de suas filhas em casamento para Cain. Surpreso, Cain foi lembrado pelo rei de tudo que havia acontecido. Se a palavra se espalhasse que Silk e Teles haviam dormido com Cain, ninguém as casaria. É por isso que eles queriam que Cain assumisse a responsabilidade. Sem saída, Cain aceitou o noivado com ambas, Silk e Teles. Ambas as garotas estavam felizes e começaram a relembrar o que havia acontecido naquela noite. Chegamos ao final do recap do anime The Aristocrats' Otherworldly Adventure Serving Gods Who Go Too Far. Se gostou e quer a continuação, inscreva-se no canal e deixe seu like. Minha nota para esse anime é 8 de 10. Comente sua nota que eu darei coração. Assiste esse vídeo aí.